Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos e vamos ouvir a palavra do Senhor, que em seguida nós vamos orar. E tudo que nós fazemos aqui, nós dependemos do Senhor. Amém? Tudo nós dependemos dele. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade privilegiada, Senhor, de ser ministra da sua palavra. Nós sabemos que tudo é teu e tudo é para ti, Senhor. A palavra é sua, eu sou seu, eu sou sua, as pessoas são suas. Esta é a igreja que o Senhor mesmo edificou, está edificando. Então, tudo seja para ti, Senhor. Tudo nós queremos que o seu nome seja engrandecido, conhecido, reverenciado, amado, louvado, Senhor. E eu quero te agradecer, porque é um privilégio estar aqui, Senhor, falando para pessoas da sua palavra. Obrigada pela unção, obrigada pela disposição que o Senhor tem nos dado de permanecer firmes, avançando para aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pelos meus irmãos com o coração terra fértil. Essa palavra que é semente vai cair no coração deles e vai frutificar, Senhor, para que eles possam manifestar ao mundo, aonde eles andarem, a sua bondade e o seu amor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. Eu esqueci os meus óculos. Coisa tá séria. Aí vai dar certo. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos começar com um texto. Nós iniciamos, o pastor iniciou aqui nessa igreja, um estudo sobre a ofensa, não foi isso? Já tem um tempo que ele vem desenvolvendo essa temática e nós sabemos que nós somos guiados pelo Espírito, amém? Nós somos guiados pelo Espírito, nós não fazemos as coisas de acordo com a gente quer. Se nós assim procedermos, coisas irão sair da rota, a situação vai, despencar ladeira abaixo. Mas a nossa segurança está em fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E isso, querido, nós estamos firmados para fazer isso aqui. E somos guiados pelo Espírito e recebemos essa direção de estar nos vacinando, nos instruindo a respeito da ofensa, amém? Então esse tema tem sido abordado já ao longo de alguns cultos, você pode acompanhar no canal do YouTube, as ministrações estão ficando gravadas e você pode acompanhar a sequência de
Efeitos especiais. Aleluia. Tá bom assim? Ah, tá bom agora? Posso continuar? Então vamos lá. Tem que ter gente para tudo, porque eu não percebia nada, que estava só quando dá um estalo, né? Tem que ter gente para tudo na igreja, para perceber o ar, para perceber o som, né? E nós estamos aqui, amém? Então, o que é que Deus está dizendo aqui através do apóstolo Pedro? Ele escreveu e ele está dizendo, como dizem as escrituras, que em Sião seria colocada uma pedra angular escolhida, e essa pedra é Jesus. E eu quero que você preste atenção qual era a função dessa pedra. Nós já falamos há algum tempo, uns dias, outros cultos aí, já falamos sobre essa pedra, já falamos sobre essa rocha, então você já está muito antenado, mas nós precisamos consolidar. Sabe o que é consolidar? É falar quantas vezes for necessário até que aquilo torne-se verdade dentro de você. Amém? É por isso que a gente repete a mensagem, é por isso que a gente repete algumas passagens das Escrituras, e você pode fazer algum link entre aquilo que é dito nesse culto, o que é dito no outro culto, e você vai pegando uma mensagem por inteiro. Porque você não pode sair de um culto sem entender o que foi dito. Amém? Porque senão o diabo, ele rouba pela distração uma mensagem, uma palavra, algo que a gente poderia sair daqui liberto, ou entendendo, carregando aquele ensinamento para a gente. Então, aqui no versículo 6, ele está dizendo que vai colocar em Sião uma pedra, e essa pedra é uma pedra angular, escolhida para grande honra. Aí ainda no 6, no final do 6, ele diz assim, quem confiar nela jamais será envergonhado. Amém? Então, lá no 7 ele diz, sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Nós já sabemos que essa pedra escolhida é Jesus, e nós sabemos que já damos a ele a devida honra, sim ou não? Já cremos nele. Então ele está falando conosco, vocês, os que creem, diga eu creio. Então está falando comigo. Então, essa palavra está dizendo que você, o que crê, nunca será envergonhado. Vamos prestar atenção. Aí aqui, no 8, ele diz, e também, olha o 8. O 8 diz, e também ele quem? Jesus. Ele é a pedra de tropeço. É uma rocha que faz as pessoas caírem. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Jesus é uma pedra para grande honra ou ele é uma pedra de tropeço? Ele é uma pedra que vai edificar as pessoas, que vai ser, as pessoas vão honrar, ou é uma pedra que vai fazer as pessoas caírem? E agora? Ele é as duas coisas. Qual é então a diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo? Vamos marcar? Eu quero que vocês descubram, eu quero que vocês percebam e entendam a diferença. Aí, dando sequência ao 8, ele diz assim, tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Então, vamos entender. Deus disse, vou colocar em Sião uma pedra. Essa pedra, ela foi escolhida para grande honra. Amém? E aí, quando ele diz que foi escolhida para grande honra, ele diz que também essa pedra vai fazer umas pessoas tropeçarem. Vamos para o próximo texto. Abra lá em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. 3:12. Hebreus 3:12. Vamos ler. Nós acabamos de ler que em Sião seria colocada uma pedra, e essa pedra ela foi escolhida para uma grande honra, mas algumas pessoas iriam tropeçar nessa pedra, nessa rocha. Por quê? Porque eles não obedecem à palavra, e Jesus é a palavra, e Jesus é a rocha, e Jesus é a pedra. Então, o que é que nós estamos entendendo? Que tudo está em Jesus. Mas as pessoas estão por aqui, e elas irão se encontrar com
Jesus. E o que vai acontecer? Depende muito de como a pessoa se encontra com Jesus, para que ela possa honrar a Jesus, ou então cair diante de Jesus, tropeçar nessa pedra. Aí aqui em Hebreus 3,12 diz assim: portanto, irmãos, diga, está falando comigo. Porque quem é irmão aqui? Está escrevendo para quem? Quem foi que escreveu? O autor dos Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor, mas quem escreveu essa carta escreveu para os cristãos, para os que creem. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie dos Deus vivo. Advirtam uns aos outros no 13. Não, vamos pular para o 15. No 15, lembrem-se do que foi dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. 16, e quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? 17, e quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? 18. E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Então aqui, lá onde nós lemos em 1 Pedro, no capítulo do 6 até o 8, olhe para mim, por favor. Lá em 1 Pedro, que nós lemos primeiro, do 6 ao 8, nós vimos que algumas pessoas iriam tropeçar nessa rocha. E ele disse o quê? Tropeçam porque não obedecem à palavra. Mas vocês, os que creem, vocês entendem que crer ali está sendo igual a obedecer? Você que crê, então obedece. Mas os que não creem tropeçam por quê? Porque desobedecem, porque não querem obedecer à palavra. Nós estávamos ouvindo a ministração da isca de Satanás, e o autor, John Bevere, ele trouxe um entendimento. Ele disse que a tradução atual deixa muito vago essa questão de crer. A gente prega para as pessoas dizendo assim: se você crê em Senhor Jesus, será salvo. A palavra crer somente em alguns textos pode ser entendido de forma muito mais aleatória. Então eu só preciso crer. O que é que nós entendemos por crer? Crer é acreditar. Concorda comigo? Então se eu disser assim: você crê em Jesus? Todo mundo diz: creio. Eu creio. Então eu digo: então confesse com a sua boca. A pessoa confessa, a gente diz: está salvo. Só que a palavra crer, nos tempos da Bíblia, nos tempos que foram escritos, ele significava obedecer. Não é somente acreditar, crer. Eu creio. Porque se fosse assim, até o diabo já estava salvo, porque ele também crê em Deus. Vocês concordam? Então a gente está compreendendo aqui que essa palavra crer, que nós lemos lá em 1 Pedro, está querendo dizer obedecer. Tanto é que aqui em Hebreus, atenção, olhe para cá, aqui em Hebreus está dizendo o quê? Quem foi que desobedeceu? Olha o 18. E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Ei, presta atenção. A pedra era Jesus. Jesus estava com as pessoas na palavra, através da palavra. Amém? Pode desligar? Ok? E Jesus e Deus, quando tirou aquele povo do Egito, ia com eles, sim ou não? Deus deu uma promessa: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, que é Canaã. Eles acreditaram? Acreditaram. Tanto é que eles saíram da terra e seguiram o líder, Moisés. E Moisés começou a conduzir aquele povo. Eles acreditaram, só que Deus está dizendo aqui nesse versículo, através do escritor aos Hebreus, que era necessário obedecer. Vocês se lembram que ele disse: eu vou dar uma série de regras, quando vocês saírem, não adorem outros deuses, mantenham-se firmes, os filhos de vocês vão enriquecer, vão gerar muitas riquezas, mas não se esqueçam, vocês têm que adorar somente ao Deus vivo e verdadeiro, não adorem outros deuses, porque se vocês fizerem assim, vocês serão destruídos, vocês vão ser presos, vocês vão sofrer.
E aí, sabe o que é que essa palavra está dizendo? Que eles não obedeceram. E Deus disse o quê? Não vão entrar no meu descanso. Por quê? Porque não obedeceram. Então, isso começa a trazer para nós um entendimento. Jesus nos alcançou. E porque nós cremos, pela graça fomos alcançados. Mas Ele quer que nós andemos em obediência. Se nós não obedecemos, se nós nos deparamos com a verdade, nós tropeçamos nessa verdade, nós podemos também ficar reprovados, assim como esses, amém? E o que está dizendo aqui, no 19, vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Está vendo que incredulidade agora está igual desobedecer? É a mesma coisa de desobedecer. Então, crer, queridos, a gente prega, creia, 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 a gente prega direto, mas é para você crer, porque a consequência de quem crê é obedecer. Se você diz que crê, mas não obedece a palavra, então existe alguma coisa errada. E essa coisa errada não está em Deus e nem na palavra. Porque somente crer, você fica aqui, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, não vai fazer nada de diferente na sua vida. Agora, você obedecer ao que o Senhor fala para fazer, é aí onde está a realização que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Então, o que é que a pedra, a rocha, quer falar conosco? Que nós precisamos obedecer. Mas vamos entender o que foi que aconteceu com algumas pessoas. Aqui eu fiz uma anotação, que a graça sem entendimento, hoje muitas vezes as pessoas estão com o entendimento errado da graça. Muita gente pensa assim, eu creio em Deus, eu já entreguei minha vida para Jesus, Ele já levou os meus pecados, então eu posso viver do jeito que eu achar certo, posso viver do jeito que eu penso. A Bíblia está dizendo isso, mas isso não é bem assim, isso aí era no tempo de Jesus, só que isso é engano. Isso é engano. A palavra mostra o tempo todo, inclusive no livro de Hebreus, no capítulo 2, que se nós pensamos que a mensagem anunciada pelos anjos a Moisés trouxe consequência para todos aqueles que desobedeceram, quanto mais nós que fomos anunciados pelo próprio Deus vivo. Vocês sabiam que Deus veio à terra anunciar, se revelar para nós em Jesus? Jesus é Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, ele é um Deus só, em três, não é isso? Em três partes. E isso significa, querido, que Deus estava em Jesus, dizendo para toda a humanidade, eu amo vocês, eu morri para que vocês venham, eu morri para que vocês sejam alcançados. Ei, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne para vocês poderem me entender e me amar. E o que é que faz a gente pensar? O que é que faz alguns irmãos pensarem que podem viver de qualquer jeito, queridos? Eles podem estar simplesmente tropeçando na pedra, na rocha. Amém? Vocês estão entendendo? Eu vou dar mais um versículo que tem aqui. Abra lá em Lucas, no capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre o que é crer, como é que se comporta a pessoa que crê na palavra, que crê na revelação. Lucas capítulo 2, do versículo 25. Pai, o Senhor é bom e o Senhor está nos instruindo a vivermos uma vida de obediência, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Ela nos lava, ela nos limpa, nos fortalece e nos edifica. Ela nos revela a sua vontade. Nós nos rendemos à sua palavra, porque ela é o Senhor falando conosco. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 2, no 25, diz assim, vamos ler e vamos ficar atentos, amém? Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram e apresentar ao menino Jesus,
Como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste, pois eu vi a tua salvação, que preparastes para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como que uma espada que lhe atravessa a alma. Aleluia. Olha esse texto aqui, dando a entender a diferença de alguém que segue a revelação do Espírito. A primeira coisa que o texto começa falando, que Simeão foi ao templo conduzido pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito de Deus, nós podemos receber revelação, que foi o que nós começamos a falar no outro culto, na quinta ou na terça-feira passada. Que existem pessoas que recebem revelação de quem Jesus é, e essa pessoa permanece firme, apesar de todas as tempestades que a vida pode colocar diante dela. Mas se a gente vive uma vida somente do que disseram na igreja, do que o pastor disse, a gente na hora da tempestade, a gente não tem quem se agarrar, porque não veio revelação. E essa revelação, ela vem como algo que se revela dentro de nós por causa do Espírito. A Natália, e como é que eu faço para ter essa revelação? Você precisa ter somente a honra que nós falamos no início. Você precisa reconhecer que o que está sendo dito aqui é a palavra de Deus, é Jesus, é o Santo dos Santos, é aquele que pagou o preço pela nossa vida, é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E por isso ele merece a minha honra, a minha reverência, a minha aceitação. E você se coloca diante dessa palavra com toda a reverência, com todo um coração aberto. Porque, queridos e queridas, se a gente não fizer isso, eu vou dizer uma coisa: nós seremos daqueles que vai tropeçar. Porque a palavra está dizendo, inclusive quando Simeão, guiado pelo Espírito de Deus, falou: Senhor, eu posso ver, eu já vi a tua salvação, já posso morrer. Quem era que ele estava segurando na mão? Um bebê de 33 dias. Imagine Jesus com 33 dias, 1 mês e 3 dias. E ele, pela revelação do Espírito, entendeu: este é o Salvador da humanidade. Este é aquele prometido. Este é aquele. E deixa eu dizer a diferença. Os fariseus viram Jesus pregar, realizar milagres, curar os cegos, os aleijados, e ainda assim eles não acreditaram. Esse aí, o filho de Maria, irmão de Tiago, de Pedro e de Judas, ele não mora no meio da gente. Como assim ele está dizendo que é o filho de Deus? Alguém que tem revelação, recebe diante de um bebê o entendimento: este é o Salvador da humanidade. Mas alguém que tem um coração endurecido, que só acredita naquilo que quer, ou naquilo que o coração dele deseja, diante da salvação em pessoa, realizando os milagres, pregando, curando, dando vista aos cegos, como a profecia, como o Pentateuco todo dizia. E eles não reconheceram o Salvador. Então eu quero que você entenda, você não pode viver uma vida na igreja, ouvindo a pregação da palavra, lendo a Bíblia e vivendo uma vida normal e vivendo uma vida de ofensa, porque tem gente que se escandaliza diante de algo, diante das coisas da vida naturalmente. Se você se ofende porque alguém pegou uma palavra que é a verdade e você ainda se ofende, sabe o que acontece? Significa que Cristo não está revelado totalmente em nós. Tem um texto aqui que é muito forte, é esse texto que nós vamos ler agora. E eu quero dizer uma coisa para vocês.
Você já ouviu falar de alguém que estava na igreja, ia para a igreja, servia na igreja, mas por algum motivo ela se feriu, ela se ofendeu de alguma coisa e ela simplesmente saiu da igreja? Simplesmente parou de falar com o irmão, simplesmente parou de servir o que servia na igreja, o que fazia? Ela se deparou, ela tropeçou na rocha que é a palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente se ofende na igreja, porque alguém disse uma coisa, porque a gente foi tratado de um jeito que a gente não gostaria, significa que nós não estamos firmados no Cristo revelado. Eu digo por experiência própria. Amém, irmãos? Então vamos abrir o texto agora. Sim, eu queria frisar aí em Lucas 2, quando ele disse que a espada que traspassaria o coração de Maria, ele virou para Maria e disse: e uma espada traspassará o seu coração. E muitos em Israel tropeçariam. Quantos em Israel tropeçaram em Jesus e não o aceitaram? Vários. Muitos religiosos. Religiosidade é a pior coisa que tem. Os fariseus, eles sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Eles citavam, eles pregavam na sinagoga, mas Jesus apareceu falando do amor, fazendo tudo que ele fez. E eles simplesmente não acreditaram por causa da religiosidade, porque achavam que não era assim que a gente queria, não era assim que a gente pensava, não era assim que nós geramos expectativa. Ei, queridos, quando a gente alinha o coração, o louvor da igreja não nos incomoda. A falta de instrumento, a falta de afinação, a falta de música, porque o nosso coração está em dizer aqui: Senhor, Santo. Mas quando a nossa expectativa não está em Deus, até se o cantor desafina, até se a pessoa não entra, perde a nota, a gente se incomoda e se fere e para. Sabe por quê? Porque nós não temos revelação de quem nós somos e muito menos de quem o Senhor é. Tem gente, só para a gente ficar bem entendido entre nós, o louvor não é para nós. O louvor não é para agradar a nós. O louvor é para agradar a Ele e sabe de uma coisa? Ele não se preocupa com a performance. Cantou tão afinado, tão dentro do tom, mas o coração não estava alinhado. Não foi isso? Então o que foi que o Senhor vai dizer? Dizer: não, esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Foi eu não fiz nada. Então, querido, você está recebendo alguma coisa? Fica ligado, amém? Fica ligado, porque o Senhor está falando conosco. Né? Então, nós estávamos em Lucas 2, no 34, lemos até o 35, não foi? Abra agora em Mateus. Nós falamos que a espada, olha que coisa interessante, isso aqui me lembrou agora daquele versículo, a espada que traspassa o coração das pessoas. A Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada bem afiada. E ela é capaz de revelar as intenções do nosso coração, de juntar, de separar, na verdade, juntas e medulas. Então, entenda, a palavra de Deus, Jesus, aquilo que é pregado, ele é poderoso para revelar o que tem dentro de nós. Dentro de nós, amém? E se você se ofende com algo, revela somente o que está dentro. Vamos abrir Mateus, capítulo 15. Mateus. Aleluia, Senhor. Obrigada. Mateus, capítulo 15, versículo 7. Aleluia. Lá em Simeão, ele teve uma revelação de que aquele menino que era o rei dos judeus, que era o salvador da humanidade, ele iria falar, ele iria pregar de forma tão veemente as verdades de Deus. Muitos iriam tropeçar, muitos iriam cair porque iriam topar nele e não iriam adiantar. E nós vamos começar a ver aqui, a partir desse texto de Mateus, como as pessoas se enfrentaram com Jesus, toparam em Jesus e não resistiram e se ofenderam. Vamos ver
Jesus ofendendo as pessoas? Você acha que Jesus ofendia as pessoas? Ele ofendeu muita gente. E as pessoas se feriram e queriam sair, queriam matar ele. E muitas coisas elas queriam fazer com Jesus. Então vamos lá, Mateus 15, 7. Vamos ler? Ele disse assim: hipócritas. Isso aqui é Jesus falando, viu? Jesus, tem gente que acha, a religião, a religiosidade, acha que Jesus só fala assim: em verdade vos digo, que Jesus nunca confrontou ninguém. Você sabia que a religião, ela pinta um Jesus que não é verdade? A religião pinta um Jesus, inclusive as pessoas estão aí deturpando a imagem de um Jesus das minorias, um Jesus que concorda, Deus é amor, não é? Deus ama todo mundo, Deus ama o gay, Deus ama o homossexual, Deus ama, porque o que mais importa é o amor. Eles não conhecem Jesus, porque Jesus nunca concordou com o pecado, Jesus nunca concordou com as coisas erradas, ele confrontou, e quem fosse mole era que se quebrasse, porque ele não estava nem aí se ia passar a mão pela cabeça de pessoas que estavam testando ele. Ele nunca se deixou pegar por nenhum engraçadinho, nenhum espertinho que queriam chegar diante dele. Aí ele está aqui falando, olha as palavras de Jesus. Ele disse: hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a respeito de vocês. No 8, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Vamos ler até o 12. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então, os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Aqui nós vemos Jesus ofendendo os fariseus, sim ou não? Mas por que foi que eles se ofenderam? Olha, Jesus estava trazendo um ensino. Os fariseus achavam que eles tinham os rituais dele. Se comesse sem lavar as mãos, misericórdia, pecou, está impuro. Tinha que lavar as mãos e tinha um ritual, eram não sei quantas águas, tinha que ter todo cuidado para lavar as mãos. Por quê? Porque eles tinham um rigor ascético. Fosse no tempo da pandemia, hein? Misericórdia. Os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos e eles começaram a criticar: mestre, como assim? Você deixa os seus discípulos comerem sem lavar as mãos? E Jesus vem ensinar. E como é que ele ensina? Hipócritas, vocês são hipócritas. Vocês se aproximam de mim com orações longas e oram nas ruas para as pessoas verem e aplaudirem vocês, mas vocês me oram somente com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Ele disse: Isaías profetizou a respeito de vocês. Isaías disse que esse povo era assim, e esse povo é vocês. Gente, se fosse eu e você lá ouvindo Jesus falar, você ia sair de lá ferido, magoado, sim ou não? Mas os discípulos disseram: Senhor, o Senhor sabe que ofendeu os fariseus falando dessa forma com ele, não foi? Olha a resposta de Jesus no 13. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Se ofendeu, problema seu, só revela o que está dentro de você. Vocês entendem? A seriedade da ofensa, a dificuldade de a gente entender é que às vezes a gente acha que, fulano me ofendeu, essa palavra é muito dura, como alguns discípulos disseram. Como é dura essa palavra? Quem é que pode suportar? Nós vamos embora daqui, vou ficar aqui nada. A verdade foi dita e a pessoa se ofende, que revela o quê? Revela o que está dentro da pessoa. O problema não era Jesus, ele é a verdade absoluta. E a verdade absoluta confronta sim ou não na gente. Se você está gordo, essa é uma coisa. Um outro dia eu estava na salinha lá em cima e eu estava dando aula. E esse pensamento de mimimi, ele veio para dentro da igreja. E as pessoas, outro dia eu estava vendo uma menina e ela estava na minha sala e ela era gorda. E aí eu disse assim: mulher,
alguma coisa, eu falei assim, tia, fulano está dizendo que eu estou gordo. Eu digo, ei, vem cá, deixa eu falar contigo. Você está gordo ou não? Não, não é você não. Ela levantou a mão. Aí eu disse assim, você está gorda ou não? Tia, você não pode falar assim. Eu digo, por quê? Você está ou não está gorda? Tô, mas eu não quero que ninguém diga. Eu digo, mulher, presta atenção. Você não precisa se ferir por causa disso, porque você está sim gorda. Então quer dizer que a verdade tem que ser omitida para você não se ferir. Você está gorda. E essa menina, eu falei com ela, né, assim, eu disse, ó, deixa eu falar para você, não é para você sair daqui traumatizada e ferida porque alguém disse isso, não. É para você tomar consciência, porque hoje o que a gente vê é uma geração, um povo cheio de mimimi, que você tem que mudar os termos para falar, porque se disser que é negro, a pessoa vai se ofender, gente, pelo amor de Deus. Não aguenta a verdade diante dela, então quer viver uma vida de aparência, de mentira, sei lá, de faz de conta. Jesus nunca deixou de falar a verdade, até hoje ele fala a verdade, inclusive está falando aqui agora para nós. Se nós nos ofendemos com alguma coisa e paramos a nossa caminhada, revela somente a podridão que ainda está dentro de nós e que precisa ser consertado. Sabe por quê? Porque é muito fácil para nós e todo mundo precisa ser confrontado pela verdade. Todos nós, todos os filhos. Adriano gosta de falar que é melhor ser corrigido pela palavra e se alinhar, né? Porque a Bíblia, ó, a gente está pregando. Está pregando aqui, você está ouvindo a palavra é quem? Jesus. Jesus está falando para mim e para todo mundo aqui que está aqui, sim ou não? E para todos os que vão assistir no YouTube. Então, eu posso me consertar na hora que vejo, que escuto, que recebo, que tomo para mim aquela palavra, eu posso me consertar e me alinhar. Jesus, a partir de hoje, eu vou deixar essas manias. Senhor, eu reconheço que dentro de mim ainda tem podridão, ainda tem coisa que eu fico ferida. Então eu quero, Senhor, tratar, eu reconheço. A Adriana ensinou aqui, o nosso pastor, que a gente tem que confessar, admitir, reconhecer. Se você faz de conta que aquilo não é com você, que às vezes a gente escuta e pensa assim, eita, essa palavra é dura. Era bom, era fulano estar aqui. Mas desde que quem está ouvindo é você. E é você que tem que receber. Amém? Então, quando a gente pensa, eita, era tão bom se fulano estivesse aqui, a gente está transferindo para outra pessoa a correção que é para eu e você receber. Eu disse para a Adriana esses dias, Deus está corrigindo seu povo e é nós que estamos todo dia na igreja. Porque a palavra tem sido essa, querido, todo dia. Não, se você ainda se ofende é porque dentro de você ainda tem coisa para ser consertada. E o Senhor conhece a gente. E a gente vem para Ele assim, Senhor, fala, revela mesmo, porque eu quero ficar melhor. Porque no dia que a ofensa chegar na sua vida, você vai saber o que fazer. Ei, o que você faz com a ofensa determina até onde você vai. Determina o seu futuro. Eu já vi pessoas poderosas em Deus pararem, estão hoje apagadas, literalmente por causa de ofensa. Estavam na igreja, mas a liderança quis instruir, quis conduzir para um determinado campo. Essa pessoa se ofendeu e parou e está apagada. Não digo que está morta, porque o Espírito de Deus continua lá, mas ela não parou no ministério, não fala com as pessoas, ela está com a vida improdutiva. E eu vou dizer uma coisa para você, que eu vivi, ninguém me contou, e eu não li em canto nenhum, eu vivi. Esse tema é o tema do próximo culto, mas a falta de perdão trouxe o inferno inteiro para dentro da minha casa. E eu já contei isso. Então, a ofensa, ela brota. Você sabia que a ofensa brota? A ofensa não é algo que vem de fora e pluf, e entra na gente e contamina a gente como um vírus. Não é. É algo que brota. O que é que brota? Está aqui o piso, aí choveu e de lá do chão mesmo brotou um raminho, uma erva daninha que brota da semente que estava lá. Porque o terreno estava contaminado. Porque aquela semente da erva daninha estava lá. Aí na hora que a chuva chegou, e a chuva é água, e a água é palavra,
E na hora que a palavra, que a verdade foi dita, a pessoa se ofendeu. Já ouviu a questão de tem gente que se ofende e tem gente que é ofendido? É uma diferença bem grande. Eu prego uma verdade aqui, você se ofende e diz assim, que palavra dura, que palavra foi aquela? Você se ofendeu e saiu. A gente já viu aqui um dia um rapaz que levantou aqui da frente, disse assim, que palavra é essa, homem? Se levantou e saiu. Se ofendeu com a verdade. Aí Jesus, ele vivia fazendo isso com as pessoas. Vamos continuar? Nós estávamos lendo em Mateus 15, não foi? 18? 15, 17 e 18. Jesus disse assim, toda árvore, toda planta, não foi? Ou eu estou perdida, agora me perdi. Sim, 13 e 14, né? Ele disse assim, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ei, deixa eu lhe dizer, Deus vai pegar a ofensa para poder tirar aqueles que não estão plenamente enraizados no reino de Deus. A ofensa, não é Deus que vai dizer assim, vou botar uma ofensa para poder tirar esse aqui, não. Se ofendeu e parou, foi, pronto, é porque não tinha então a revelação, então não está firmado na rocha verdadeira, então não tem, esse aí é abalável. E quando o Senhor abalar mesmo os céus e a terra, aquele que não está enraizado, ele vai simplesmente sair como uma planta, que quando você arranca, aquela planta que você quer mudar de jarro, né, que a gente às vezes tira um caqueiro aqui, aí cria uma planta, aí você arranca, puxa ela para mudar, aquelas que estão lá, aquelas ervas daninhas que estão lá também vão tudo junto, porque você abalou aquela estrutura, e o que não tinha raiz profunda, simplesmente vai morrer, as outras plantas. Então, Jesus disse que o Pai, não é ninguém, que é toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então tem planta que o Senhor não plantou? Tem. Gente que está dentro da igreja, mas que não tem a revelação, que não está firmado na rocha, está ali por causa de alguma outra situação, mas ele não se deixa ser tratado. Ele ouve a palavra e sai fazendo de conta que não era com ele. E vou dizer uma coisa muito séria, gente. Essas pessoas, elas se perderão. Porque o Senhor não tem compromisso. Nós já vimos no início dessa ministração que crer é o mesmo que obedecer. Se você crer, então espera-se que você obedeça, que você perdoe, que você ame, que você permaneça, apesar das ofensas. A Natália quer dizer que vai vir ofensa? Vem, querido, vem ofensa todo dia. Vem ofensa todo dia. E aquele que é ministro do Senhor, que está pronto para correr a carreira que o Senhor chamou, precisa estar firmado, amém? Porque a gente não pode perecer por qualquer coisa. Aí aqui no 13, já li, não foi? Deixa eu só seguir aqui meu roteiro. Mateus 13, 55, vamos lá para baixo no 55. Gente, 55 não tem não, tem alguma coisa errada aqui comigo. Então vamos para Marcos 3, 21. Marcos 3, 21. Eu anotei um número aqui que eu acho que não é isso não. Marcos capítulo 3, no versículo, também não tem 21, gente. Ai, meu Deus. Não tem 21 não. Tem. Pronto, aqui. A pessoa está meio perdida. Depois vamos cortar essa parte. Isso. Jesus estava pregando numa casa. Que não tem, né? Tem. Mas agora vamos adiantar. Eu estou sem os óculos, não estou enxergando muito bem. Marcos capítulo 3, versículo 21. Vamos ver aqui. Você já viu Jesus ofendendo os fariseus com a verdade? Com a verdade. Você agora vai ver Jesus ofendendo a própria família. Ele está dizendo aqui no 21, Marcos 3, 21. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Diziam, está fora de si.
Então, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram, está possuído, mas eu queria voltar no antes. Certo dia no 20, certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Diziam estar fora de si. Então, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, disseram, está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios, é dele que recebe poder para expulsar os demônios. Jesus o chamou e disse lá, deixa eu ver onde é que está, é Lucas. Eu quero explicar aqui, queridos, que aqui Jesus está falando para essas pessoas e ele vai explicar para eles também, dizer para eles, vai ofender esses aqui também que estão agora ouvindo eles, dizendo aqui, ele fala bem assim, da mesma forma, numa família dividida contra si mesmos, da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte, capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade. Olha só, Jesus está falando o quê? E olha o que ele vai dizer, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. E em seguida, Jesus começa a falar para ele no outro texto que eles eram filhos do diabo. Eu me lembrei desse texto agora, porque ele falou assim, vocês que têm pecado, eles disseram assim, nós somos livres. Aí Jesus diz, vocês não são livres não, vocês pecam, e portanto o pai de vocês, que é o diabo, e eles acharam ruim, eles se feriram, eles se magoaram com aquilo, e eles sofreram com aquilo, e é outro grupo que quis matar Jesus, eles ficaram tão irados e ofendidos com aquilo, porque era a verdade. Se eu chegar, hoje eu e você vamos falar para uma pessoa que quem não tem Jesus está no reino das trevas, se a pessoa ouvir isso, ela pode se magoar e ferir. É por isso que Jesus nos ensinou a pregar as boas novas. Você não precisa falar para ninguém que ela está condenada. Vocês entendem isso? Nós não devemos sair por aí dizendo, fulano, se você não vier para Jesus, está condenado. Ei, se você vestir essa roupa, vai estar condenado. Ei, se você fizer assim, você já está condenado. Nós não precisamos pregar, porque isso não é boas novas. Você sabe qual é as boas novas? Ei, Jesus já te libertou, tá vendo? Jesus já te libertou, tá vendo essa doença que você tem? Jesus já levou, tá vendo esse problema que você está vivendo? Jesus já libertou você, ei, Jesus já perdoou os teus pecados, tá vendo os pecados que a pessoa vive condenada? Isso é boas novas. É isso que Jesus disse, ide e pregai as boas novas. O evangelho é isso. Só que os crentes, alguns crentes, pegaram isso e entenderam que era para sair condenando o povo. Dizendo, se não vier já está condenado, vai para o inferno, viu? Mas a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Nós não precisamos condenar mais ninguém. Nós precisamos salvá-lo, nós precisamos trazê-lo e lembrar para eles o que Jesus já fez. Amém, irmãos? Então, o último texto que nós vamos ler eu me perdi todinha nas minhas anotações, mas eu queria falar sobre a verdadeira família de Jesus, né? Que é aqui ainda no 31. No mesmo capítulo 3, Marcos 3, no 31, Marcos capítulo 3, 31. Jesus ele ofendeu os discípulos, ele depois ofendeu os líderes religiosos, eles estavam ofendendo aquele povo que estava lá. Gente, é feio dizer que Jesus estava ofendendo, mas é verdade, ele é a rocha
da ofensa, que foi colocada para uma grande honra, mas muitos tropeçarão porque não querem ouvir a verdade. Igual a geração mimimi que não quer ouvir a verdade. Quando você fala a verdade, eles se ofendem, e eles brigam, e eles querem bater você, eles querem criar uma inimizade com você. Mas nós estamos aqui para falar a verdade, nós não precisamos amenizar a mensagem para ter igreja cheia. Amém? Você sabe por que a igreja não está lotada? Porque a gente prega a verdade. Amém? Porque se nós fôssemos uma igreja que ficássemos aqui inventando coisas para atrair as pessoas, elas viriam. Nós faríamos um movimento e as pessoas viriam, mas elas não querem ouvir a verdade. A verdade é o que nos liberta. Amém? E aqui no 31 diz assim: então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus estava ensinando aqui, amém? Então no 34 ele diz: olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ofendeu até a mãe. E ofendeu porque o tempo todo ele sabia o que ele vinha fazer. Queridos, quando eu ouvi essa palavra, eu lembrei: se o seu pai e a sua mãe dizem para você não fazer algo que Jesus mandou você fazer, você não está pronto. Você não está pronto para ser servo de Cristo. Ele disse: aquele que amar mais pai, mãe, irmão do que a mim, não é digno de mim. Porque Jesus tem soberania. Se ele chamou a mim e a você para fazer algo, ele não quer nem saber. Ninguém tem que parar você. Amém? Porque você deve obedecer àquele que te chamou. E aqui a gente vê Jesus falando, ofendendo até a mãe. Ofendendo até a sua família. O que é que a gente diz ofendendo? Não é ofendendo de alfinetar. Mas a mãe não se ofendeu, sabe por quê? Porque ela sabia, a Bíblia diz que tudo que o Espírito Santo falava, ela guardava em seu coração. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, você não viu uma mulher desmaiando, tomando remédio para aguentar e ficar sendo socorrida. Ela acompanhou a procissão de Jesus, carregando aquela cruz, sofrendo junto com ele, porque ela teve revelação de que aquele menino não era dela. Ele nasceu da barriga dela para cumprir um propósito que Deus diz: ele será grande, ele será poderoso. E aquela palavra de Simeão, que uma espada traspassará o teu coração, traspassará o coração de muitas outras pessoas também. Porque Jesus não quer que nós nos apeguemos às coisas ou pessoas. Você conhece pessoas que quando um parente morre, elas querem morrer? É porque ainda não tem a revelação. Eu conheço uma pessoa que a mãe morreu e por causa disso essa pessoa quer morrer junto. E nós estamos o tempo todo ajudando essa pessoa a entender: querido, a vida segue. É porque não tem esperança, não tem as suas raízes firmadas na rocha. Qualquer coisa pode ofender essa pessoa. Ela se ofende, se fere e a vida para ela. Vocês estão entendendo? Então nós estamos aqui para seguir a verdade. Amém, irmãos? Nosso compromisso é com a verdade. E nós estamos aqui para... Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Você está no ministério. Ministério Verbo da Vida. Trata a gente é para sermos coco. E não o quê? Tomate. É coco, querido, que aguenta pancada. É coco. Você vai sair por aí na rua pregando, vivendo e sendo uma pessoa que Deus quer usar para fazer tantas coisas. Se você se ferir, se magoar, você para. Vocês estão entendendo? E eu entendi desde cedo, e ainda hoje continuo aprendendo, que é melhor eu tratar logo com o que está aqui dentro. Ligeiro, ligeiro, ligeiro mesmo. Porque se brotar, vai contaminar outros. A Bíblia diz que se uma raiz de amargura brotar dentro de você e você não cortar pela raiz, aquilo ali vai crescer e vai contaminar outros. Você vai falar: ah, você viu a Natália, que mulher chata, que mulher não sei o quê. Aí você vai dizer para outra vizinha, outra irmã: ah, mulher, tu sabe o que foi que a Natália disse? A Natália fez aquilo. E você vai contaminar outros.
E sabe o que é que Provérbio diz? Provérbio diz que existem 7 pecados que Deus odeia. E o 7º, ele abomina, que é quem usa a sua boca para espalhar contendas entre os irmãos. Então, nós não podemos jamais. Deus está vacinando a gente, amém, irmãos? Deus está tratando conosco. Nós temos declarado nessa cidade um povo que vive a palavra. Um povo que anda em amor, um povo que declara fé, que anda em amor. A fé só opera pelo amor. Amém? Então, que essa palavra que você leu aqui junto comigo, ela possa penetrar no seu coração. Guarde ela, trate ela. Faça o seguinte, vá diante do Senhor, examine-se e veja o que tem dentro de você. E trate ligeiro, porque foi isso que eu também tive que fazer. Amém, irmãos? Porque nós lidamos com pessoas o tempo todo e todas as pessoas são falhas. Não gera expectativas irreais em pessoas. Porque pessoas são falhas, elas erram, elas mudam de opinião e você tem que gerar a sua expectativa total, é no Senhor. Coloque expectativa nele, porque por maior que seja a sua expectativa em Deus, ele ainda é capaz de surpreender você. Mas as pessoas, elas são falhas e nós precisamos somente amar. O amor cobre uma multidão de defeitos. O amor, agora isso não nos isenta de pegar a verdade. Amém, irmãos? Então ande por aí, amem as pessoas, mas diga a verdade. Diga a verdade. Não passe a mão pela cabeça, eu não vou carregar a culpa de não ter dito a verdade para as pessoas que precisavam ouvir, eu vou dizer. Por causa do compromisso com o Senhor, amém, irmãos? Então que o Senhor possa nos ajudar a sermos essas pessoas. E Jesus, só para deixar claro, ele ofendia as pessoas com a verdade. Mas quando era a hora dele usar os privilégios dele, ele não usava para não ofender as pessoas. Então isso traz um outro ensinamento para nós. Eu tenho privilégios como cristãos, mas se eu for ofender uma pessoa, eu prefiro não usar os meus privilégios para não ofender os outros. Amém? Ah, você não crê assim não, pois cadê a sua fé? Pois nós cremos. Se a outra pessoa é fraca na fé, se poupe, né? Deixe o seu privilégio para lá, para você poder alcançar outras pessoas. Mas quando se trata da verdade, você tem que falar, amém? Então vamos ficar de pé. Pai, nós te rendemos graças em nome de Jesus, Senhor. Nós nos rendemos diante de ti, Senhor, colocamos o nosso coração alinhado aqui, diante do Senhor, que tudo vê. Ajuda-nos, Senhor, a identificar as nossas áreas que ainda estão, Pai, defeituosas. E, Pai, é a nossa responsabilidade tratar com elas. Confessar diante do Senhor o que realmente está aí dentro. Nós queremos purificar a nossa vida, Senhor. Nós queremos ficar prontos para que nós possamos ser usados como vaso de honra. Nós queremos nos santificar cada vez mais. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir, Senhor, faz como Davi, observa se em mim ainda há algum caminho mau, Senhor, me ajude a identificar, ajude-nos a entender o que é que precisa mudar, não deixe que o nosso coração, quer dizer, nos ajude para que nós não possamos deixar que o nosso coração fique cheio de ódio, de rancor, de mágoa contra pessoas, não importa o que elas fizeram, porque Jesus nos amou quando nós ainda éramos totalmente seus inimigos. O Senhor morreu e veio nos buscar e amou-nos até a morte para que nós pudéssemos ser alcançados. E isso nos dá o direito de amar ainda mais as pessoas, muito mais ainda aquelas que nos ofendem, muito mais ainda aquelas que nos perseguem, muito mais ainda, Senhor, aqueles que não são tão amigáveis conosco. Obrigado, Jesus, para que o Senhor possa nos santificar e que a sua palavra, ela é poderosa para nos endireitar, nos corrigir, nos limpar. Nós recebemos a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.